Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lívia e a aula de hoje é sobre evolução atômica. Nós vamos falar a respeito da evolução do átomo desde Dalton até Sommerfeld, depois da vinheta. Antes da gente começar a aula, não se esqueçam de se inscrever no canal, tocar o sininho e dar o seu like, porque isso ajuda o canal a crescer. Então vamos lá. Quando a gente fala em evolução atômica, a gente tem que lembrar a respeito da história, como que surgiu essa questão de átomo. Então, começou a questão das pessoas indagarem sobre o que é feita a matéria, do que a matéria é constituída, e aí surge essa história então de átomo. Só que antes de surgir essa história desse átomo, tinha alguns filósofos que tinham bastante influência na época. E eles acreditavam que a matéria era formada por 4 elementos: fogo, água, ar e terra. Só que antes dessa teoria, a gente teve 2 filósofos, Demócrito e Leucipo, que não eram tão influentes assim na época, a falar sobre átomo. E eles explicaram que átomo seria um momento da matéria em que não se poderia dividir mais. Isso seria o átomo. Eles explicaram somente por ideias filosóficas, sem experimentos, e explicaram a respeito que chegaria um momento em que a matéria não se dividia mais e que ela não era contínua, como aparentava. Eles explicaram a respeito da areia da praia. Ela parece contínua, mas quando a gente pega um pouquinho, ela é formada por grãozinhos. Isso era a ideia de Demócrito e Leucipo. Tanto é que átomo significa não divisível. Ou seja, ele teria uma definição de que chegaria um momento em que a matéria não se dividia mais. As ideias deles não foram adiante e seguiam a teoria dos 4 elementos. Era tudo muito místico, tudo voltado por essa questão dessa influência desses 4 elementos. Só depois de passar muito tempo é que Dalton resgata essa ideia de átomo. Então, por isso que Dalton é o primeiro modelo científico que a gente tem com experimentos. Lembrando que Dalton trabalhou junto com Lavoisier, Proust, a respeito das leis ponderais, fizeram experimentos. Lembra que Lavoisier é considerado o pai da química, ele tira daquela diferença da alquimia. Agora a química é vista como ciência, ele fala sobre a questão da conservação da massa e Dalton trabalhou junto com nesse período. Dalton falou a respeito de átomo, resgata essa ideia, resgata a ideia de que ele continuava sendo não divisível, só que ele seria representado como uma esfera. Essa esfera funcionaria assim: um conjunto de esfera formaria as substâncias e tudo à nossa volta. Então, átomo para Dalton seria maciço, lembra que por dentro e por fora ele seria o mesmo, certo? Constituído pelo mesmo material, indivisível e indestrutível. E um conjunto deste formaria a substância. Dalton contribuiu para essa representação aqui de esfera, tanto é que esferas de tamanhos diferentes representariam elementos diferentes. Outro postulado, teoria feita por Dalton, foi a respeito de que elementos químicos iguais, eles teriam todas as propriedades semelhantes. Agora, elementos químicos diferentes, eles não poderiam ter nada em comum. Ele falou a respeito da formação da substância e mais. Dalton explicou que ao longo de uma reação química não poderia surgir átomo do nada, que os átomos apresentariam apenas uma transformação, ou seja, uma reorganização desses átomos. Então ele explica que a reação química, ela tem reagentes, esses reagentes se reorganizam e formam os produtos. Tudo uma questão de reorganização, mas não de destruição. Ele explica que mesmo que algo aconteça uma queima, uma combustão, ainda existem átomos presentes ali, eles não são destruídos. Até hoje a gente acredita a respeito disso, tá? E além disso, deixa eu explicar para vocês, não vai ter um modelo super certo e um modelo de Dalton é o mais errado da história. Não, tudo é uma questão de evolução. A gente começa com conceitos bem simples a respeito do que seria esse átomo, e aí a gente chega em uns conceitos mais complexos a respeito do elétron, do próton, do comportamento deles, para respeito das substâncias e tudo que é formado à nossa volta, ok? Então não existe um modelo certo e os outros errados. Existem evoluções e contribuições para cada modelo. Dalton então contribuiu e muito para respeito da descoberta de alguns elementos, símbolos, substâncias e reação química. E lembre-se, o modelo atômico de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar. Bola de bilhar, essa representação maciça, né, esférica e indestrutível e indivisível, ok? Aí,
tinha um detalhe importante. O modelo atômico de Dalton não conseguiu explicar a natureza elétrica da matéria. Por isso que surge Thomson na história. Thomson faz alguns experimentos usando tubos de raios catódicos, que era usando uma massa gasosa, né, a baixa pressão, submetida a uma diferença de potencial, surgiam feixes de luz. E se tudo tivesse de acordo com Dalton, esse feixe passaria ali de um lado do outro dessa ampola sem sofrer desvio. Mas quando tem uma diferença de potencial e ele colocou por fora uma placa carregada positivamente, esse feixe teve uma atração por essa placa positiva, sofrendo assim um desvio. E aí ele concluiu que então nessa corrente elétrica, nesse feixe luminoso, né, teria então elétrons. Então Thomson é considerado o pai do elétron. E o que é o elétron? O elétron é carga negativa, tá? E aí o modelo atômico dele ficou conhecido como pudim de passas. E aí a gente pode pensar, nossa, eu nunca comi um pudim de passas. É porque era a sobremesa mais comida na época. Se a gente pensasse hoje, a gente poderia dar um exemplo de um chocotone. Toda a massa do chocotone seria positiva e as gotinhas de chocolate seriam os elétrons, carga negativa, tá? Então isso é só uma representação para você lembrar que aqui em Thomson a gente já fala dos elétrons, que é carga negativa. E aí agora Thomson fez o incrível, né? Ele dividiu o indivisível. Então agora a gente tem cargas positivas e negativas. Há várias questões e exercícios que falam assim, qual é a concepção de Thomson para o átomo? E aí a gente sabe que é isso, ele é divisível, agora tem carga positiva e negativa. E ele deu um nome para essas cargas negativas de elétrons. Aí, tudo bem, Rutherford, que foi um aluno de Thomson no doutorado, Rutherford quis fazer um experimento para comprovar se essas cargas estariam todas juntas ou elas estariam em regiões separadas. E ele fez um experimento que consistiu no bombardeamento de partículas alfas em uma fina lâmina de ouro. O que seria essa partícula alfa? Rutherford estava junto ali na época da descoberta da radioatividade. E a partícula alfa é uma partícula de carga positiva, proveniente do polônio. E ele bombardeou então em uma fina lâmina de ouro. E alguém pode estar pensando, mas partícula alfa, entre as partículas radioativas, é a que menos tem um alcance muito grande. E como que foi possível isso? É porque quando a gente fala fina lâmina de ouro, ela tinha uma espessura de uma folha de papel mesmo, ela era bem fina. E ele bombardeou essas partículas alfa, colocou um anteparo, né, para verificar essas partículas alfa depois, segurar elas ali. E antes da lâmina de ouro, ele colocou um sulfeto de zinco, que era para manchar as partículas alfa, para ele saber se elas tinham atravessado ou não a lâmina de ouro. E aí esse experimento rendeu bastante. Tanto é que o modelo atômico de Rutherford é conhecido como modelo nuclear, ou sistema solar, sistema planetário. Por quê? Porque ele descobriu o núcleo e a eletrosfera. Porque a maioria das partículas alfa atravessaram livremente a lâmina de ouro, que a partícula era positiva e atravessou tranquilamente. E teve uma pequena região em que ela sofreu desvio ou até mesmo voltaram, sofreram repulsão. E foi nessa região que ele chamou de núcleo. Então o núcleo para ele seria uma região bem pequena, densa e que teria ali cargas positivas. E o grande espaço vazio, ele deu o nome de eletrosfera, onde estariam os elétrons, a carga negativa. Então ele define o núcleo como pequeno, e para você ter ideia de quão pequeno é esse núcleo, você vai imaginar uma formiguinha no estádio Maracanã. A formiguinha é o núcleo, e todo o restante é a eletrosfera. Então o núcleo é muito pequeno. E nesse núcleo vai ter cargas positivas. E na eletrosfera, os elétrons livremente se movimentando ali. Só que quando ele foi apresentar esse modelo para os alunos dele, contar todo o experimento e tal, vieram uma pergunta. Como que no núcleo vai ter só carga positiva? Sendo que cargas de mesmo sinal sofrem repulsão. Foi aí que surgem os nêutrons. Um de seus alunos sugeriu que no núcleo deveria existir os nêutrons. Nêutrons seria uma outra subpartícula que não teria carga. Ela simplesmente teria a finalidade de deixar o núcleo estável e separar ali as cargas positivas. Então agora a gente tem 3 subpartículas. A gente tem no núcleo prótons, carga positiva, os nêutrons não têm carga e os elétrons estão na eletrosfera. E lembre-se, o modelo atômico de Rutherford é conhecido como sistema solar, sistema planetário e explicou vários fenômenos junto com a radioatividade. Mas teria um problema quando chegou na questão
mecânica quântica, da física quântica, química quântica, que é a quantização de energia. Tudo que se movimenta, porque Rutherford falou que os elétrons estariam aqui se movimentando, perde energia. E também, como explicaria o modelo atômico de Rutherford para essa carga negativa não ter uma atração pela positiva e bum? Como que ficaria estável essa matéria? Então surge Bohr. Gente, nós vamos parar aqui em Rutherford, para o vídeo não ficar muito longo e cansativo. E eu vou deixar a parte 2 de evolução atômica aqui na descrição, ok? Beijo!